Oi, gente, Roberto Rio Biscaro aqui. Uma das grandes redes de TV aberta dos Estados Unidos se chama NBC, tá? Eles têm um programa lá antiquíssimo, eu já vi algumas vezes em viagens antigas aos Estados Unidos, que se chama Dateline. Acho que é à noite, lá me lembro de ter visto uns pedaços. Começou como um programa de reportagens gerais, mas depois de um certo momento, eles só falam de crime. E é uma forma muito melodramática, sabe? Eles fazem entrevistas e reconstituições de crimes de maneira muito melodramática. Tem um narrador que de vez em quando intervém fazendo perguntas. Inclusive essa minissérie que eu estou comentando neste vídeo, que está na Star Plus, The Thing About Pam, tem um narrador que de vez em quando se intromete na história, é um dos narradores oficiais do programa Dateline. Tá? Eu estou citando tanto a NBC e o Dateline porque esse caso que está sendo contado nessa minissérie foi um dos casos que mais apareceram em reportagens do Dateline na década passada, tá? Uma tal de Pamela Hupp, H-U-P-P. Na minissérie você vai ver a Renée Zellweger soletrando o sobrenome dela um zilhão de vezes. Essa mulher apareceu 5 vezes, essa história, esse crime teve 5, pelo menos, destaques de Deadline inteirinho sobre. Então aí depois a NBC transformou isso num podcast, que foi um sucesso, e acabou transformando numa série de TV cuja tentativa, dá para ver bem claro isso, a tentativa era fazer uma série de prestígio. O que é uma série de prestígio? É uma daquelas séries mais cerebrais, ou por humor sarcástico, ou por drama, né? No caso aí, eles talvez tenham, talvez não, eles escolheram a sátira. Então, sei lá, uma série tipo Fargo, sabe, ter humor mais inteligente, como vamos dizer assim. O próprio narrador, a intromissão dele, lembra aquela Quando as Mulheres Matam, que eu já resenhei aqui, mas Fargo e Quando as Mulheres Matam são coisas irreais, aí está tratando de um crime da vida real, isso que a gente não pode esquecer, tá? Desperate Housewives também tem umas tentativas de. Ou seja, eles quiseram criar uma série de padrão mais elevado. Não pouparam publicidade, não pouparam dinheiro, porque a atriz principal é a oscarizada, poderosíssima Renée Zellweger, lá, que ganhou Oscar. Então é o primeiro papel na TV da Renée, não sei das quantas, tal. Que tá bem, dentro do que a série se propõe, ela tá bem. Mas ela tá com tanta prótese e com umas rouponas tão grandes e com um copão de meio litro de refrigerante, que existe mesmo nos Estados Unidos, essas coisas. Tanto assim que eu prestava mais atenção, às vezes, no copão, ou especialmente no narizão de borracha da Pamela, que a Renée estava usando, do que na história, né? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, compartilhar os vídeos, dá likes, eu agradeço bastante. A história começa, é uma história de crime da vida real. Vou repetir isso umas 5 vezes, porque tem um problema ético, eu achei, na história. Embora eu tenha viciado, mas eu devo reconhecer isso, né? Gostar é uma coisa, criticar é outra coisa. Analisar, né? Começa com o marido chegando em casa e encontrando a esposa morta no chão, e ele achou que ela cometera suicídio. E ele liga para o 911 desesperado. Só que os policiais do 911, era uma cidadezinha pequenininha chamada Troia, acharam já de começo que esse marido estava desesperado demais. Quando a 911 chega, eles constatam que não foi suicídio. Não é só a garganta que estava cortada, ela tinha sido esfaqueada 50 vezes. Para piorar a situação desse cara, a melhor amiga da morta é a Pam Hupp, uma sociopata, daquelas mulheres assim, insuportavelmente solícitas, insuportavelmente doces, que acha que é o pilar da comunidade. No começo, acho que a primeira cena, inclusive até antes dessa, a Pam no monólogo, né, quebrando a quarta parede, falando com o público: eu tenho a família perfeita, meus filhos me amam, a comunidade me ama, eu sou um pilar, né, o que ela achava que ela era. Na verdade, ela é uma sociopata, manipuladora, passiva-agressiva. Tem um capítulo lá que vai contar a história pregressa, né, como a mãe dela tratou, enfim. E aí, então, essa Pam começa insidiosamente a fazer a cabeça dos policiais, que já estava começando a ser feita. E aí ela começa, porque o marido dela, ele era legal, mas ele era
como que eu posso dizer, verbalmente agressivo, e tinha umas brincadeiras de colocar o travesseiro no nariz dela para brincar de asfixiar, tudo docinho, como assim, sabe? E aí ela encontra uma promotora pública ávida por um caso muito grande, uma juíza complacente, ó, sororidade aí, ó. Tá vendo como a gente não pode achar que a sororidade é ótimo, né? As mulheres serem companheiras? Nem sempre. Essa sororidade foi ruim para o cara. E aí a história desses 6 capítulos são as manipulações da Pam e das personagens ao redor, porque nesse tipo de história a gente já sabe que a Pamela é culpada. Então a gente quer saber aqui, por que ela fez isso e o que foi acontecendo. Como que chegou para descobrir ou não se ela é culpada, blá, blá, blá. Né? A gente vai vendo a sociopatia dessa mulher, as doideiras que ela vai fazendo, cada vez mais malucadas, para não ser pega e acreditando o tempo todo que ela é boa ou não, enfim, tudo bem. Essa é a série. O que eu achei que aconteceu foi o seguinte, eu falei, gostar é uma coisa, porque eu assisti praticamente de maratona, mas tem um problema ético aí, porque a série ela não conseguiu virar uma série de prestígio, ela não conseguiu dar profundidade ou ironia, ela não conseguiu virar uma paródia, talvez que eles quisessem, do próprio Dateline. Ela acabou virando uma sátira meio rasa. Como o Dateline, parece um Dateline, uma novela do Dateline, ou um Dateline versão cômica, parece um cartoon. Então, a gente se pega rindo ou se pega debochando de um caso que teve gente real que morreu, que foi para a prisão sem merecer, filhos que foram destruídos, né? Enfim, a gente não pode esquecer que alguns tiros saem pela culatra. Agora, como diversão culposa, tem uma expressão em inglês que chama guilty pleasure, prazer culposo. Desculpem, pleasure não é diversão, é prazer. Tem uma expressão que chama guilty pleasure, que é aquelas coisas que você tem prazer, mas você sabe que são erradas, né? Você sente culpa por isso. Eu assisti aos 6 capítulos com essa sensação de guilty pleasure, né? Dando risadas, achando a Renée Zellweger sensacional, mas, meu Deus do céu, isso é eticamente errado, tá? Se você conseguir abstrair isso, como eu mais ou menos consegui, mas não, né? A gente tem que falar com meu psicanalista sobre isso. Dá para curtir a série, mas ela tem esse problema ético, sim, tá? Tem uma hora que ela dá uma olhada, se tem um cachorro que tá rosnando bravo, assim, latindo, ela abre a porta do carro, a Pamela, só de olhar para o cachorro, ele começa. Então, assim, é super cartoon, né? O tiro não foi para uma série inteligente, foi para uma série divertida, tal, num novelão satírico, engraçado, pasteleiro, mas não é uma série de prestígio, não. A NBC deu, o Alva estava errado. O que a Renée Zellweger, oscarizada, estava fazendo ali deve ter sido muito bem paga, porque não vai entrar para a história da TV, não. Tchau.